Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando da obra básica de Allan Kardec, o livro A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, que trata da existência do bem e do mal. Nós estamos no item que fala da destruição dos seres vivos uns pelos outros. E nós lemos até o item 22 no episódio anterior, iniciando a leitura hoje no item 23. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas, em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais fraco destruiu, tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. O que a gente precisa entender e aprender disso? Nós vimos no episódio anterior que essa necessidade de alimentação, essa necessidade de preservação da vida e a necessidade de que a carne alimente a carne, ela tem um fundamento de desenvolvimento e de, obviamente, necessidade de mais energia e de uma energia mais aprimorada. Então, conforme a vida vai ganhando complexidade, conforme a vida vai ganhando liberdade, ela precisa se demonstrar, ela precisa se diferenciar. O princípio espiritual, então, quando ele vem evoluindo e vem ganhando essa complexidade de movimento, ele vai também necessitando de outros tipos de energia. É assim que quando ele está no mineral, para os nossos olhos, ele é praticamente estático, sem movimento, levado e movimentado pelas outras forças da natureza que não pela sua própria vontade. Quando ele está no reino vegetal, enraizado ao solo, ainda está sem essa mobilidade no sentido de mover-se sobre a crosta, mas está também se desenvolvendo no sentido de buscar o alimento através do deslocamento de seus galhos na direção da luz do sol e das suas raízes na busca dos nutrientes que estão no solo. Quando dá-se então a passagem para o reino animal, e aí os membros já desenvolvidos, as patas e as situações de movimentação já lhe dão a condição de não estar dependente nem parado no mesmo local. E é nessa hora que as necessidades de energia são outras. Por isso, a carne alimentando a carne.
né, para que a energia já depurada pelo minério e pelo vegetal, ela possa, a partir dessa depuração já feita, ele possa fazer uma nova depuração no seu organismo. E esse organismo precisa mover-se no sentido da própria energia. O que eu estou querendo dizer? Se a planta ela esboça algum tipo de membro através dos seus galhos e dos seus ramos, esses membros eles não têm movimentação no sentido de serem movimentados apenas pelo vento, por exemplo. Já no animal, esses membros, né, que são as patas, ou as nadadeiras, ou as asas, eles necessitam de movimento. O pássaro, se não forçar os músculos para bater as asas, ele não voa. O animal, se não forçar os músculos para mover as patas, ele não anda. Então, essa necessidade de um novo contexto de energia e movimento faz com que esse fluido espiritual evolua no sentido de atingir um patamar onde ele possa usar da inteligência. E qual é o primeiro estímulo de inteligência que ele tem? Preservação da vida. Então, aquele que caça, como ele diz aqui no texto, ele caça em busca da preservação da vida. Ele não caça por crueldade, ele não caça por esporte, ele não caça por desejo, ele caça pelo seu instinto de preservação da vida para saciar a própria fome. Aquele que é caçado, por que ele foge? Por que ele tenta escapar? De novo, um instinto de preservação da vida faz com que ele desenvolva estratégias para escapar ao seu predador. Esse estímulo de preservação da vida desenvolve esse rabisco, esse rascunho de inteligência e vai desenvolvendo esse rabisco, esse rascunho de inteligência, instintivamente movido pelo instinto de preservação da vida, para que essas estratégias elas vão ganhando complexidade, vão se tornando cada vez mais elaboradas, porque essa inteligência precisa desenvolver-se. Então, é nesse sentido que há uma utilidade. A outra coisa extremamente importante aqui é observar o que o espírito coloca na resposta, né? O raciocínio lógico é o que é que foi efetivamente destruído, né? O corpo, a matéria, aquilo que cedo ou tarde, pelo esgotamento do fluido vital, seria necessariamente devolvido à natureza, né? E o que foi preservado, mesmo destruído o corpo, o que foi preservado? Todo essa memória evolutiva desse princípio espiritual que naquele momento da destruição se desprende para alimentar ou para animar um novo corpo físico de uma mesma espécie ou de uma outra espécie. Então, o corpo físico alimenta o corpo físico, mas o princípio espiritual não alimenta o princípio espiritual. E isso faz com que ambos, o vencedor, no caso o predador que conseguiu a sua presa, e a presa façam o processo evolutivo. Aquilo que estava animando a presa guarda em si os erros e acertos da sua estratégia para escapar dessa caça. E aquele que conseguiu alimentar-se, que está se alimentando ali do corpo físico, aquele princípio espiritual guarda em si as estratégias, os sucessos e os insucessos da sua jornada caçando. É nesse sentido que ambos, o predador e a presa, em princípios espirituais, evoluem, né? Modificam-se, adquirem experiências novas e vão adiante. E isso dá uma utilidade do ponto de vista espiritual a essa destruição dos seres uns pelos outros. Continuemos na leitura.
Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta, então, o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Então veja que visão muito mais complexa. E nesse sentido a gente fica lendo assim, né? Dá a impressão que isso tudo aqui acontece muito rapidamente, mas não, nós estamos falando aqui de eras e de infinitas gerações para que tudo isso aconteça. Ele está traçando um perfil do homem primitivo, aquele homem das cavernas, caminhando para o homem civilizado, porém ainda ambicioso, ainda orgulhoso, ainda vaidoso, e desse homem civilizado, porém repleto de paixões, vícios e imperfeições morais, para o homem intelectual, moralizado e evangelizado. E esse processo não é um processo de estalar de dedos, ele é um processo de longas eras e de gerações sobre gerações, de erros e acertos uns sobre os outros e de muito aprendizado. Só que para isso, quando ele está lá atrás ainda, nas primeiras idades primitivas, nas primeiras encarnações primitivas do ser humano, ele ainda está muito, mas muito próximo desse instinto animal que predominava no reino animal. E nesse sentido, essas lutas e essas necessidades, essa fragilidade da vida que ele tem que defender, então ele tem as intempéries do clima, ele tem que se defender da chuva, do vento, dos raios, dos trovões e do sol causticante, ele precisa buscar água, ele precisa ir atrás de alimento, garantir essa preservação da vida através do alimento, e ele precisa se defender de
outros seres humanos que estão disputando territórios, assim como os animais faziam, né, e fazem até hoje. Então esses primeiros humanos, eles têm ainda grande percentual de animalidade que vai se depurando ao longo de diversas encarnações e ao longo de diversas gerações, vai se depurando, vai se ajustando, né, até que esse ajuste leva ele para se aproximar dos sentimentos, né? Se aproximar ali dos porquês, né? O ser humano começa a questionar por que fazer tudo aquilo e como fazer tudo aquilo de modo menos sofrido, menos dolorido. Por quê? Porque ele sente a perda dos entes queridos nesses embates gigantescos que ele tem que fazer para se manter vivo, né? Para manter a sua condição natural de viver. E é nesse processo, nesse sentido, que a gente precisa compreender bem essa graduação de evolução. É óbvio que quando a gente olha para a nossa sociedade e a gente vê ainda o sangue do outro sendo derramado, né? Essa ânsia, né? de garantir a dominação através da subjugação total, e essa subjugação total muitas vezes demonstrada até na morte desse próximo, a gente tem uma dificuldade já, né? Aquilo já nos choca, aquilo já nos... É como se a gente tivesse já... desgastado, já entediado, a gente já não quer mais ver esse tipo de coisa, né? E isso é um marco da evolução. Atrás, se a gente voltar poucos séculos atrás, nós glorificávamos os guerreiros que nos garantiam um território à custa do sangue de outros seres humanos que até naquele momento a gente não considerava como nossos irmãos, mas sim como nossos inimigos por território, e os grandes guerreiros eram exaltados e colocados em postos de destaque na sociedade e eram vistos como quase que heróis e deuses, apesar das atrocidades que muitos deles faziam no campo de batalha. E hoje as guerras e essa luta desesperada por ambição e por territórios e por riquezas e que torna as pessoas assassinas umas das outras, isso já nos choca, esse cansaço, né? A gente vai ganhando esse horror ao sangue que ele está descrevendo. E isso já é sinal desse processo evolutivo de que a gente vem sendo depurado, ajustado e modificado ao longo dessas gerações sobre gerações, né? Mas observa que essa luta ela continua necessária. Então, mesmo quando você não está, por exemplo, tirando a vida de ninguém, né? Você não está no campo de batalha se matando, como a gente atualmente procura não fazer, né? Nos momentos mais civilizados que a gente tem durante a encarnação, a gente ainda luta. Então a gente luta pelas oportunidades de emprego, a gente luta para conseguir um bom local para morar, uma boa casa, uma casa confortável. A gente luta por melhorar as condições de vida que a gente tem, né? Então essa luta ela é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque é nessa ânsia de buscar o melhor que a gente desenvolve a nossa inteligência, que a gente desenvolve estratégias e que a gente aprende sobre nós mesmos nas relações com o outro. Nesse processo é que a gente consegue essa evolução. À custa de muita atividade é que a gente adquire conhecimento. Então, é por conta, por exemplo, da necessidade de você ter a manutenção da sua vida, a manutenção econômica da sua vida, que você vai em busca de conhecimento, que você estuda, que você se aprimora na sua profissão, que você faz desenvolvimentos de si mesmo para se tornar melhor. Então, a luta vai deixando de ser sangrenta, vai deixando de ser destrutiva de corpos, mas continua uma luta
porém mais no campo intelectual e mais no campo do desenvolvimento moral, né? Então, se você não tem equilíbrio emocional e você disputa uma vaga com uma pessoa que tem equilíbrio emocional, mesmo que os dois tenham a mesma condição de conhecimento e de habilidades, provavelmente dará-se melhor na entrevista e conseguirá o emprego aquele que demonstrar maior equilíbrio emocional nos dias de hoje. Enquanto que no passado, esse equilíbrio emocional, ele era visto como fraqueza. Por quê? Porque a gente precisava ganhar guerras, né? Então, olhando para o nosso mundo, a gente ainda tem os dois extremos. Nós temos locais do mundo onde esse desenvolvimento intelectual ele é necessário e ele é visto como diferencial, e nós temos locais do mundo que ainda estão em guerra, que ainda estão passando por dificuldades extremas, né? Gerações futuras virão em que nós teremos só a guerra intelectual e só o desenvolvimento moral como destaque das nossas camadas sociais, da nossa hierarquia social. Sigamos na leitura. Sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres por outros em nada infirma a sabedoria divina e que, nas leis da natureza, tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual. Muitas questões permanecem insolúveis por só se levar em conta a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Têm contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão, sejam elas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Então, concluindo aqui esse item da destruição dos seres uns pelos outros, se não houvesse o princípio espiritual, se toda essas experiências se perdessem ou se destruíssem ao se desfazer a conexão de átomos que formam o corpo, né? Então, no momento em que o corpo fosse destruído, as células e os átomos que formam esse corpo retornassem à natureza, todas as experiências e todas as estratégias daquele corpo fossem perdidos, eles não ficassem gravados em nada, porque quando você trata de materialismo, você está dizendo que todo esse conjunto de princípio espiritual e de espíritos não existe. Está tudo ligado à matéria, e essa matéria sendo desfeita e dissoluta, ela se perderia. Então, num primeiro momento, o que acontece? Todo esse desenvolvimento instinto da inteligência, das estratégias de caça que a gente conversou até agora, desapareceriam na matéria. E com isso, você não tem um processo de desenvolvimento, você não vê esse progresso acontecendo, só que você, olhando para o que está acontecendo, você enxerga esse progresso. Então esse é um primeiro ponto. Você não pode negar que houve progresso do tempo das cavernas até hoje. Num segundo ponto, né, se
tudo está ligado à matéria, por que as coisas não continuam sendo desenvolvidas? Por que formiga continua sendo formiga? Por que abelha continua sendo abelha? E por que planta continua sendo planta ou pássaro continua sendo pássaro? Porque não há um processo de desenvolvimento mais intenso e para chegar até o homem, né? Então, isso só faz sentido se todo esse progresso estiver acontecendo em dois planos. Se as memórias dessas experiências ficam gravadas nesse princípio espiritual que retorna à pátria espiritual e depois retorna ao corpo físico, desenvolvendo esse corpo físico, e se esse corpo físico, ao auxiliar esse desenvolvimento, é desenvolvido por esses princípios espirituais, por essas inteligências que já estão desenvolvidas, até se chegar ao que a gente tem hoje, ao que a gente enxerga hoje enquanto humanidade e natureza. Então, sem o princípio espiritual, sem o plano espiritual, sem o espírito, tudo isso fica sem resposta. Todo esse processo de desenvolvimento, ele fica truncado, ele fica desconectado de um conjunto de informações. Ao mesmo tempo, né, você não satisfaz ao seu coração. Você, quando questiona por que viver, para que viver, de onde eu venho e para onde eu vou, as respostas que você encontra quando observa apenas a matéria, elas não satisfazem a alma. Por mais que essa pessoa diga que está satisfeita, intimamente ela não está. E nesse processo, né, ela se encontra ainda infeliz e desesperançada. Quando você enxerga todo esse conjunto lógico de evolução e de desenvolvimento que vem ao longo de milênios acontecendo, você olha para si mesmo e fala que, nossa, então o que ainda me falta desenvolver? Para onde ainda meu espírito irá? E isso te enche de esperança, e isso ainda te estimula a estudar mais, a se desenvolver mais, a buscar mais conhecimento, e é nesse sentido que satisfaz ao coração, satisfaz a inteligência, satisfaz a alma. É nesse sentido que você se sente parte de um todo, apesar da sua individualidade, que você sabe o porquê das coisas, e isso te dá muito mais equilíbrio e muito mais tranquilidade. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e garantindo a vocês que estaremos no próximo episódio dando continuidade aos estudos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.